Meios de conservação. Perguntas 704 a 710. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela tiver realizado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a não ser por sua própria culpa. Para muitas pessoas, a infelicidade resulta do caminho por onde enveredaram, bem diferente daquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há o lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso que se fosse cego para não se reconhecer o progresso, que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar.
significa dizer que já se alcançou a perfeição? Oh, não, certamente, mas pelo que já se fez, pode-se ter uma ideia do que é possível ser feito com perseverança. Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. Terão cometido crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houver crime, não foi atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, mas seus alimentos guardam relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos.